Oi, eu sou o Sobrevivente e você com certeza conhece a raça de cachorro Pitbull. Não conhece? É uma raça que divide opiniões. Uns dizem que são os cachorros mais leais e tranquilos do mundo, inclusive para cuidar de crianças. Outros dizem que são cachorros que enlouquecem do nada e fazem vítimas inclusive humanas. É uma situação complicada. Vídeo: menino tem couro cabeludo arrancado em ataque de cães Pitbull no interior de São Paulo. Ataque de Pitbull deixa bebê ferido e expõe falhas na guarda de cães. Mulher de 25 anos morre após ser atacada por Pitbull em Campinas, São Paulo. Pitbull que atacou grávida já havia ferido criança de 4 anos, admite tutora. Pitbull foge de imóvel em obra e ataca cão idoso em Belo Horizonte. Vídeo mostra ataque. Criança infelizmente se vai em ataque de Pitbull no Rio. Tutor pode ser responsabilizado? Ou seja, o que não faltam são notícias trágicas envolvendo essa raça de cachorro. Já inclusive, tem um terceiro tipo, uma terceira via, digamos assim, de pessoas que defendem que tudo isso depende da criação do cachorro. E tem sempre, claro, quem faça piada. Não culpe a raça, culpe a criança. Pitbull. Se bem que não é uma boa frase pra se dizer no YouTube. Editor, dá uma força aí, por favor. Tá, mas por que eu trouxe esse vídeo aqui pra você? Porque atualmente estava circulando um boato nas redes sociais de que a criação de pitbulls seria proibida pelo governo. Que quem fosse encontrado com pitbull na rua seria multado e até mesmo preso, dependendo da situação. Mas será que isso é realmente verdade? A partir de quando essa lei vai estar valendo? E quem já tem um pitbull vai ter que sacrificar ele? Por pior que pareça, a resposta para cada uma dessas perguntas vai te surpreender. Antes, por favor, comenta em um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo, e se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Para começo de conversa, vamos lá, a gente precisa primeiro entender o que diabos é um pitbull. Porque quando a gente fala em pitbull, a gente está conversando de um nome usado de forma geral para um tipo de cachorro e não para uma raça única e certinha. Ou seja, não existe a raça pitbull. Esse nome é normalmente usado para cachorros que têm aparência parecida, como uma cabeça mais larga, lá ele, corpo forte, bem musculoso e uma mordida muito forte, incluindo raças como o American Pit Bull Terrier, o American Staffordshire Terrier e o Staffordshire Bull Terrier. E, claro, misturas parecidas aí com essas raças. Nesse grupo entram algumas raças conhecidas e também muitos cães misturados que puxam essas características. Eles são vistos como cachorros fortes, cheios de energia e muito fiéis à família, mas também acabam carregando uma fama complicada por causa de casos de agressividade. O Pitbull nasceu lá no século XIX, na Inglaterra. Sim, a gente vai para um momento aula chata de história, mas é importante você entender essa parte sim. Os caras lá misturavam bulldogs, ou seja, os Old English Bulldogs, e terriers, e assim nasceram os pitbulls. Como resultado, foram gerados os cachorros que hoje têm mais essa característica de pitbull que a gente está familiarizado. No começo, essa mistura era utilizada para práticas que hoje não existem mais. Que prática sobrevivente? Bom, caçar touros, javalis e outros animais, por exemplo. Depois que isso acabou, muitos foram levados para os Estados Unidos e passaram a ser usados em fazendas. Os doguinhos ajudavam as tarefas da fazenda e foram se aproximando cada vez mais das famílias, ao ponto de se tornarem cães de casa também. E mais uma vez, cuidando das crianças. Olha só, essa adorável menininha com um pitbull segurando bem na coleira dele. A gente tem também esse rapaz aqui segurando um pitbull. Temos esse bebezinho carequinha do lado de outro bebezinho carequinha. E aqui vários exemplos de crianças com seus pitbulls de estimação. Todos eles praticamente maiores que as crianças, quase. E eu sei que esse assunto é sério, eu sei que a gente tá conversando sobre pitbulls e tal, mas eu só consigo lembrar desse meme. O pitbull fofinho aqui, né? Você negaria uma criança de 5 anos pra essa fofura? Tá, sobrevivente, mas peraí, cara, olha só, eu vim pra saber da fofoca do vídeo e você tá me contando a história do pitbull. Não é isso que eu vim ver aqui, sobrevivente. Me conta aí, cara, vão impedir a criação de pitbulls no Brasil mesmo? Porque se pitbull não é uma raça, como você me explicou, como é que vão saber qual tá proibido e qual não tá proibido? Todo cachorro de cabeça grande lá, ele vai ser proibido aqui no Brasil, sobrevivente? Vamos lá, para entender isso, vamos com muita calma. Em nível nacional,
ou seja, pensando no país inteiro, não vão impedir a criação de pitbulls. O Lula não sancionou recentemente nenhuma lei do tipo, por exemplo. O que existe são projetos de lei que ainda estão sendo discutidos em Brasília, mas nenhum deles virou lei de fato. A gente tem, por exemplo, o PL 1265 de 2024, que propõe proibir a comercialização, reprodução e importação de cachorros da raça Pitbull em todo o Brasil. Esse PL está pensado a outro PL, é o PL 2376 de 2003, e pronto para pauta no plenário da Câmara, só que sem avanços recentes, né? Sem aprovação, um projeto que está meio esquecido, meio parado. Já a gente tem também o PL 417 de 2025, que não proíbe a criação de pitbulls, mas estabelece regras muito pesadas para as raças consideradas potencialmente perigosas. A gente está falando do pitbull também, mas é importante a gente lembrar do Rottweiler, do Doberman e do Mastim napolitano. Não é aquele sorvete de 3 sabores, é esse cachorro imenso aí. Incluindo, claro, registro obrigatório, castração, uso de focinheira e penalidades para quem descumprir essas medidas. Esse projeto foi encaminhado para comissões em março de 2025, ou seja, no ano passado, e ainda está em análise, com cobranças para votação. Porém, a nível estadual, a coisa muda de figura, e é aqui que muitas pessoas estão dizendo que pitbulls vão ser proibidos. O que acontece? Em Santa Catarina, existe o decreto 1047 de 2025, que proíbe a criação, a comercialização e a circulação de pitbulls e de 11 raças derivadas. Como esse novo decreto foi do ano passado, em julho do ano passado, para ser mais exato, muita gente deve ter visto e achado que isso serviria para o país inteiro, mas não. Isso funciona só para Santa Catarina, não é algo que funciona a nível nacional. Esse decreto também de Santa Catarina exige a castração obrigatória a partir dos 6 meses de idade e ainda prevê multas que podem chegar a R$5.000. Porém, o STF vai olhar isso de forma mais profunda, talvez seja considerado algo inconstitucional, e não é a primeira vez que Santa Catarina inventa uma lei que vai ser barrada pelo STF. Já em Minas Gerais, tem a Lei 2565 de 2025, que altera a Lei 16301 de 2006, proibindo a procriação e entrada de pitbulls no estado. Para outras raças, como Doberman e Rottweiler, a lei colocou regras como castração e uso de focinheira, e ela entrou em vigor em janeiro do ano passado. Em estados como São Paulo e também no Rio de Janeiro, existem leis estaduais que endurecem as regras, com restrições à criação e à venda em alguns casos, mas os detalhes variam de estado para estado. Então, se você quer criar um pitbull, fica tranquilo, porque ele não está sendo proibido no país inteiro, a não ser que você more em Minas Gerais ou, por exemplo, em Santa Catarina, e você vai ter que ver quais são as regras aí da sua região. Caramba, sobrevivente, mas deveria ter uma lei nacional proibindo esses bichos, cara, porque eles são naturalmente perigosos. Pitbulls são máquinas de desviver pessoas, cara. Isso é muito perigoso. Não é pra ser um cachorro, não, cara. Isso é um monstro. E assim, cara, vamos lá. O pitbull não é naturalmente perigoso e nem agressivo por natureza. E isso é algo que não é o sobrevivente que está dizendo. A maioria dos estudos e especialistas em comportamento animal concorda com essa afirmação, mesmo com o histórico genético do pitbull. A maioria dos especialistas concordam que o pitbull não é uma raça violenta. A ideia de que existe uma raça violenta de cachorro por si só hoje é vista como um mito. O comportamento de qualquer cachorro está muito mais ligado ao ambiente que ele cresce. Cachorros que são criados com amor tendem a ser amorosos. Cachorros criados com agressividade tendem a ser agressivos. Isso funciona com pessoas também, tá? Com qualquer ser vivo. A criação ambiente molda muito de quem nós somos. Claro que existe um fator genético que é importante e deve ser levado em consideração, mas o fator ambiental acaba tendo muito mais proeminência em boa parte dos casos. Mas vamos ser justos, né? No caso do pitbull, o que pesa mesmo é o porte físico. E meio que literalmente, né? O que pesa é o porte físico. O pitbull é um cachorro forte, musculoso e com uma mordida potente herdada da origem histórica dele. Por isso, em situações de ataques de pitbull, o estrago pode ser terrível e isso acaba reforçando o medo do animal. Você pensa assim, um pincher te mordeu? Chuta ele, cara. Um pincher foi pra cima de você... Cara, ó o dentinho separado aqui. Um carinha desse foi pra cima de você, chuta o cara, velho. Né? Sei lá, você consegue se livrar de um pincher. Agora tenta chutar um pitbull. Tenta segurar um pitbull. Tem casos que nem pauladas resolvem. O cara aguenta, velho. Ele não sente nem cócegas. E você, dependendo da situação, pode sim perder a sua vida. Sobrevivente, você vem com esse discursinho de que, não existe animal ruim. Tudo depende da criação.
Sobrevivente, eles têm uma genética pronta pra atacar sobrevivente. Eles foram feitos pra desviver pessoas, esses cachorros, cara. E assim, vamos lá. Fizeram um estudo na Universidade da Pensilvânia e não encontraram nada que comprove que certas raças já nascem programadas pra atacar. A raça do animal define cerca de 9% do comportamento dele apenas. 9% no sentido desse comportamento de ataque, tá? Não no comportamento de forma geral. Nesses estudos, definiram que o ambiente pesa mais no comportamento do animal do que a genética dele propriamente dita. Mais uma vez, estamos falando de ataques e não necessariamente da vida do animal como um todo. Essa percepção que a raça é assassina gera uma série de mitos, como por exemplo, tem a galera que acredita que pitbulls têm uma trava na boca, que é impossível abrir, que o cachorro parte pro outro plano, vai jogar no gigante da colina e mesmo assim ele não abre a mandíbula. Tem gente que acredita que os pitbulls ficam loucos do nada, que eles têm sede de sangue ou coisa parecida, mas eles possuem sim uma mordida muito forte. E esse é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. A gente vê aqui a notícia. Menina de 2 anos fica gravemente ferida após ataque de pitbull em Minas Gerais. Vizinho usou picareta para o cão soltar a criança. Sobrevivente, não sei o que é uma picareta. É isso aqui, cara. Isso aqui foi utilizado para salvar a criança do pitbull. Para você ver o nível de força que o cara tem. E aqui os comentários da notícia. Bizarro demais. Na moral, como que acontece uma coisa dessa? E ainda como ele usou uma picareta para soltar, eu não quero imaginar. Pitbull de novo? Que coincidência. Houve uma época em que as pessoas sabiam que pitbull era perigoso. Era cachorro de rinha. Quem tinha, no mínimo, usava um enforcador para controlar o cachorro. Era sinônimo de gente violenta. Aí veio a internet e os reality shows que começaram a chamar o pitbull de nanny dog, o cachorro babá. Começam a humanizar o problema. São os donos, não mais os instintos, que fazem o cão atacar. Esquecem que o animal tem necessidades além do amor do dono. Lavagem cerebral total. Ninguém consegue ver o óbvio, que esses animais não são para ter em casa. São animais feitos para brigas em rinhas. São um perigo para todos, inclusos cães, gatos e crianças. Hoje em dia vejo pitbulls na rua com coleiras peitorais, aquelas para não machucar o pescoço do cão. Isso faz com que sejam impossíveis de se controlar. Nunca vejo focinheira. E tenho certeza que as rinhas de pitbulls ainda existem por aqui. Existem nos Estados Unidos com certeza. Aqui só falta alguém investigar para descobrir. E o criador de cão de rinha também vende filhote para famílias. É dinheiro fácil para eles. Outro comentário aqui, galera do Não Culpe a Raça tá se alongando para fazer suas acrobacias argumentativas já. Também se fala muito que o pitbull ataca mais do que as outras raças. Só que a realidade para isso é bem mais complexa. Em registros de mordidas leves no Brasil, quem aparece mais são os cães pequenos e vira-latas. Você negaria, por exemplo, uma mordida a um bebezinho desses? Que carinha gostoso, velho. Você é muito fofo. Justamente porque são casos que acontecem mais no dia a dia. Cachorros menores estão mais presentes nas ruas, então eles acabam mordendo mais. Já nos casos mais graves e fatais, especialmente em dados dos Estados Unidos, os pitbulls aparecem em maior número. Isso não quer dizer que eles ataquem mais, e sim que quando eles atacam, o dano é muito maior. As consequências são terríveis. Já tem quem defenda que eles atacam mais mesmo, como a gente tem nesse gráfico aqui, fatalidades causadas por... Meu inglês falhou aqui. Raças. Breeds. Aprenda a pronunciar. Ok, sem tanta humilhação, Google, por favor. Voltando. Fatalidades causadas por raças específicas de cães entre 2005 e 2020. E a gente vê que as fatalidades foram 84%. Peraí, meu Deus, 84%, estou ficando cego. Não ironicamente, eu tô ficando cego mesmo. O pessoal do canal sabe, do servidor do Discord sabe disso. Mas 64% são apenas de pitbulls. E aqui a gente tem Rottweilers em segundo lugar, pastores alemães, American Bulldogs, enfim, as outras raças aqui. Husky 3%, cara. Husky não faz mal a ninguém, mas é barulhento que só o caramba. Existe também um mito de que pitbull não pode conviver com criança ou com família, e isso não é verdade. Quando bem criado, socializado desde cedo e tratado com responsabilidade, o pitbull costuma ser um cachorro muito apegado, leal e carinhoso com as crianças. A fama de cachorro babá não é à toa. E os cachorros que eu conheci, os pitbulls que eu conheci pessoalmente, né, eram realmente cuidadosos com as crianças da casa, ao ponto de serem cães de guarda dos pequenos mesmo, ao ponto de não deixar nenhum adulto chegar perto deles. O problema, claro, é que essa proteção toda pode se tornar agressividade. Inclusive, tem quem faça campanha pro pitbull perder o estereótipo negativo. A gente vê aqui esses 2 bebês com lacinhos, olha só que fofura. A única raça perigosa é a humana.
No Brasil já aconteceram ataques graves envolvendo pitbulls, eu te mostrei essa série de links aqui, né, Opa, esse aqui eu pesquisando pela picareta, mas... Eu te mostrei essa série de links aqui. E por que apareceu coisa do Minecraft, cara? Tá, beleza. E nesses casos aqui no Brasil, a culpa é quase sempre do dono do cachorro e da criação que o cachorro teve, e da criação que o dono do cachorro teve também. Mas não dá pra negar que o instinto de predador do animal pode gerar consequências graves, e não tem como a gente excluir a parte instintiva também. Apesar do bom ambiente, animais ainda são animais. Então, sobrevivente, você é a favor de pitbulls, né, cara? Você gostaria de ter um pitbull, é isso, cara. Você tem cara de que curte pitbull, sobrevivente. E... não... Não, eu nem gosto de cachorros desse tipo, cara. Eu não gosto, eu sou um cara que gosta de gato. Eu amo cachorros também, mas eu prefiro gatos. E eu não consigo confiar que um cachorro, por exemplo, eu vi um pitbull na rua. Eu não consigo confiar que esse cachorro teve uma criação boa o suficiente pra eu interagir com eles tranquilamente. Eu não consigo ver um pitbull na rua e pensar, meu Deus, que cabecinha boa de alisar. Não, peraí, cara, essa frase ficou esquisita. Mas eu não consigo ver, cara, um pitbull e ter vontade de acariciar, velho, porque eu não confio na criação que esse pitbull teve. No caso, claro, do cachorro ser de um conhecido, mesmo assim eu não teria coragem. Eu prefiro evitar contato com o cachorro. O cachorro babando, né, quase engolindo a minha perna. Não, ele está apenas sentindo o seu cheiro. Cara, eu não quero proximidade. Eu não consigo confiar que a parte instintiva de um cachorro não vai ser ativada de uma hora para outra. Sobrevivente, você disse que é apenas 9%. Sim, mas eu não quero apostar a minha perna nesses 9%. E eu não gostaria também de criar um pitbull. Além de ser caro, se você for criar direito, né, da alimentação que ele merece, gastar a energia que ele precisa, cara, esse tipo de cachorro exige muita atenção. E eu não tô tendo tempo nem pra mim ultimamente. Sem falar que no Brasil a gente tá cheio de gente irresponsável, então não dá pra confiar que os donos de pitbulls e outros cachorros maiores estão fazendo um bom trabalho. Nesse caso, o uso de focinheira e outras medidas é mais do que justificado. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, isso não me faz ser a favor da proibição de se ter um pitbull. Pra mim, vamos lá, opinião pessoal, não concordo, sobrevivente. Aí, tranquilo, cara, discorda de mim aí de boa, velho. Mas cada um pode ter o animal que quiser. Seja um pincher nível 1 chamado Grande Vazio Obliterador do Universo, ou uma pitbull fêmea fofinha de 73 quilos chamada Penélope. Que coisa mais gostosa, cara. Você negaria uma criança para este monstrinho? Enfim, desde que as pessoas não sejam irresponsáveis, é claro. Mas dá pra confiar que as pessoas não vão ser irresponsáveis aqui no Brasil? Dá pra confiar que a gente não tem um nível elevado de mochileiros aqui, de pessoas que vão criar o cachorro de qualquer jeito? É nesse ponto que as coisas começam a ficar complicadas. Existem pessoas que apoiam o fim da raça até mesmo seguindo os protocolos de segurança na rua, como o sub do Reddit Ban Pitbulls. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um... Nossa, cara, que imagem triste, tá? Mas isso aqui é um sub no Reddit, né? Uma rede social, caso você não conheça. Prazer, Reddit aí. Que basicamente quer o banimento dos pitbulls da face do universo. A gente tem aqui imagens de... É pesado, tá? Isso aqui. Mas de criancinhas que se foram por conta de ataques relacionados a pitbulls, né? Então, muitos defendem que é uma raça que deveria deixar de existir. Aqui tem várias postagens. O pessoal... Aqui é tradução automática, tá? Mas é um sub gringo. É que o pessoal comentando sobre pitbulls, sobre como sobreviveram a ataques de pitbulls, enfim, sobre toda essa temática aí. E é um sub que, caso você fale inglês ou utilize a tradução automática do Reddit, pode ser algo interessante pra você ver. Então, pra mim, no final das contas, o problema acaba sendo mais humano do que animal. Dá pra confiar que os humanos vão criar o animal de forma correta, ao ponto de não machucar outras pessoas? Aqui no Brasil dá pra confiar? Enfim, compartilhe esse vídeo com seu amigo que morre de medo de pitbull, ou pro seu amigo que ama essa raça de todo o coração dele. Eu só consigo pensar na nossa querida Penélope aqui. Olha que lacinho fofo, cara. Que coisa deliciosa. Desculpa, eu acabei me empolgando aqui. Foi mal aí, vamos seguir o roteiro do vídeo. Só foi possível trazer esse vídeo até você graças a uma elite de pessoas que me ajuda financeiramente, a galera que paga o meu salário. Então eu quero agradecer demais ao Will Ramos, agradecer ao Marcílio Santos, agradecer também ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, ao Zanatas, agradecer também ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência aqui no Brasil. A gente está atualmente
no nosso mini curso de finanças. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem problema, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, isso já me ajuda demais. Não se endivide para se tornar um membro aqui do canal, certo? O valor é barato, mas não comprometa a sua renda comigo. E eu quero te pedir para você assistir esse vídeo que tá aqui no meio da tela também. E você notou minha voz diferente nesse vídeo? Finalmente eu consegui liberar tempo para, ao invés de acordar às 5 da manhã para gravar vídeos, eu consegui gravar na hora do almoço. Então, estou gravando esse vídeo agora, já vou voltar pro trabalho, vou mandar pro editor. Fica um abraço para você, até o próximo vídeo, um beijinho. Sim, agora eu tenho mais energia para gravar vídeo. Agora eu não estou com sono. A gente se vê no próximo conteúdo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com sono depois do almoço. Mas é isso aí, valeu.